Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja sobre todos vocês. Graças a Deus estamos aqui tendo mais uma rica oportunidade de ler as Escrituras e aprender com o nosso Deus, amém? Estaremos lendo Atos de número 26 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Depois Agripa disse a Paulo, é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão de sua defesa, respondeu, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que Deus fez, que foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os abriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui, sobre o que indo eu então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, e cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse, quem é, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e os gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, e não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, é potentíssimo, Festo. Antes digo palavras de verdade e de um só juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe destas coisas. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo, provera a Deus que eu, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais como eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente e Berenice e os que com eles estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo, bem podia soltar este homem, se ele não tivesse apelado para César. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Aqui nós vemos mais um momento crítico que Paulo estava vivendo,
Paulo estava vivendo aqui acusações, perseguições por causa da palavra de Deus. E aqui é muito importante, meus amados, que Paulo está testificando simplesmente o que aconteceu na vida dele, o que o Senhor Jesus fez com ele, né? Ele diz claramente aqui que outrora ele era perseguidor, ele sempre cumpriu perfeitamente, sabe, com excelência, tudo que era mandado a ele. Ele diz aqui, né, a Festo, a Berenice, ao rei Agripa, ele está dizendo, e todos os outros oficiais, ele está dizendo, ora, antes, quando eu servia, né, a essa seita, essa visão, eu fazia tudo perfeito, eu perseguia essas pessoas, que hoje eu estou no lugar delas, eu perseguia, eu prendia, levava todos eles a prisões e ainda mais, eu ainda dava o meu voto para que eles fossem executados, martirizados. Então ele está dizendo, agora, por causa do caminho onde eu estava indo para Damasco, né, eu tinha o poder da comissão e dos principais sacerdotes para cometer esses atos ilícitos, e ali ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz no céu que abriu o céu, era mais forte que o sol, ele excedia o esplendor do sol, e essa claridade me envolveu. E todos que estavam comigo foram testemunha, porque eles viram, eles não entenderam, mas viram. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que falava em hebraico, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra os aguilhões. Meus amados, aqui começou a mudança na vida de apóstolo Paulo, né, que se chamava Saulo. Então ele está dizendo claramente aqui a esses oficiais, né, que a gente pode entender que tudo aquilo que ele resistia, insubordinava, né, à palavra de Deus, ele teve agora uma vida transformada, aguilhão, uma vida reta, o caminho, a verdade e a luz. Então o que ele fazia de errado agora ele vai ter que cumprir, né? Ele resistia a tudo isso através, né, do que ele tinha de ensinamento. E quando ele passou a conhecer Jesus, agora ele começou a sua nova trajetória, caminhada com Cristo Jesus. Por isso que nós vemos claramente Jesus ensinando, né, um velho homem e agora um novo homem. Tanto a respeito de aceitar Jesus e ser batizado, quanto também de você receber a palavra de Deus que liberta o homem. Assim foi na vida de Paulo, assim é na vida de todos que aceitam a Jesus, né? A gente vê até no mundo inteiro, a gente vê antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo é a velha aliança, a aliança de Adão, que foi corrompida. Depois de Cristo, a aliança eterna de Jesus Cristo. Então, meus amados, isso é o que Paulo estava provando e tentando provar para aqueles homens, e ele deu seu testemunho vivo aqui, né, a respeito de caminhar com Deus. E ali o Festo simplesmente falou que ele é doido. Ele falou assim, você tá maluco, cara, olha só as palavras, né, que estão saindo dos teus lábios, no mínimo você é tão inteligente que você ficou doido, você tá delirando. E ele falou, não, eu não estou delirando, é muito real o que eu estou falando para você. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Ele ainda, né, bate na tecla que ele está falando a verdade. Então, meus amados, e nisso estavam ali o julgamento a respeito dele, e ali a Agripa diz claramente a Festo, falando assim, olha, eu não vejo nada de mal nele, eu não vejo coisa alguma digno de morte ou de prisões, né? Se ele não tivesse apelado para César, como vamos ter que levar ele lá para César, eu poderia bem agora soltá-lo. Mas Deus sabe tudo o que faz e tudo tem um propósito, amém? Então, meus amados, entendamos a vida sem Cristo e a vida com Cristo. Nós vemos claramente um homem potencialmente reestruturado, né, chamado apóstolo Paulo. Era um homem perseguidor que torturava os cristãos, matava os cristãos, e agora que ele teve um encontro com Jesus, ele teve a vida totalmente transformada. Não poupou ele do sofrimento. Tudo que ele fez no passado, ele teve que pagar um alto preço, e ele pagou, e pagou com excelência e sem reclamar. Então, meus amados, vamos aceitar, sabe, cada vez mais tudo que o Senhor Jesus está nos ensinando, que nós façamos com excelência, como Paulo fez, sabe, sem olhar para a circunstância, sem olhar, sabe, para os perigos, sem olhar para o que nós estamos vivendo, às vezes no momento. São coisas que aos nossos olhos nos traz medo.
se a gente ficar olhando com os olhos físicos. Mas quando a gente entende, como Paulo entendia sobre o mundo espiritual, quem é que estava com ele entendia e dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Então, meus amados, que você se fortaleça na palavra de Deus. Lembre-se que Deus está contigo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais em todo o seu caminhar. Deus te abençoe.